Você está com desânimo por conta das notícias do Brasil? Está pessimista em relação ao amanhã? Então você precisa do Punk da Esperança. E aí, tudo fantástico com você? Pois é, cá estamos nós para mais um vídeo da série Mundo Punk, que já conta com mais de 30 mundos possíveis, mundos retrofuturistas ou variações do Cyberpunk para você, escritor e escritora. Depois confere aí a playlist aqui no canal Fantástico Cursos, desse que é, com certeza, o maior acervo do YouTube brasileiro, quiçá mundial, em relação a esse tema das literaturas punk. E aqui, até para completar, para aumentar ainda mais essa lista, hoje a gente vai falar do Hope Punk. Produto do contexto histórico-cultural de meados da segunda década do século XXI, o Hope Punk tem sua origem em 2017, no post da escritora Alexandra Holland no Tumblr, em julho de 2017, no qual ela escreveu que o oposto de Grimdark é o Hope Punk. Passe adiante. E aí, por meio dessas duas curtas frases, a Alexandra acabou instigando a imaginação da sua audiência, o que levou ela a desenvolver essa ideia. O que a Alexandra Rowland estava propondo era uma alternativa à visão pessimista, cética e nihilista, que é bem característico do Grimdark. Lembrando que tem vídeo aqui no canal Fantástico Cursos sobre Grimdark e Dark Fantasy, vou deixar marcado aí em cima, tá bom? Na cultura pop, o Grimdark, só para poder contextualizar, marca a falta de crença na sociedade expresso em séries como Breaking Bad e The Walking Dead. Ao ser requisitada para detalhar melhor sua ideia de Hope Punk, Alexandra Rowland diz que o Hope Punk considera que se importar de forma genuína e sinceramente sobre alguma coisa requer bravura e força. O Hope Punk não é sempre sobre submissão ou aceitação, é sobre se posicionar e lutar pelo que você acredita, é sobre defender outras pessoas, é sobre exigir um mundo melhor e mais gentil, e acreditar realmente que nós podemos chegar lá se nós nos importarmos um com o outro o máximo que pudermos, com toda gota de poder de nossos pequenos corações. Assim sendo, longe de ser uma idealização do mundo, o Hope Punk acredita na força do coletivo, acredita que a gentileza e a suavidade não podem ser tomadas como fraqueza e que em uma sociedade cínica, ser amável é um ato político, um ato de rebelião. O Hope Punk recusa o desespero que nutre os dias atuais e busca uma agenda positiva por meio da informação verdadeira, do pensamento científico e, acima de tudo, do diálogo. Não é à toa que essa expressão punk ganhou visibilidade durante o governo de Donald Trump nos Estados Unidos e é, obviamente, enquanto no Brasil, aqui do governo atual, o ninho, o cenário ideal para também se desenvolver. O que a gente percebe aqui na composição do termo Hope Punk, como eu já abordei em vídeos anteriores aqui dessa série Mundo Punk, é a imagem que está sendo impressa nessa partícula punk. Lembremos, né, que o punk originalmente quer dizer anarquia, uma posição rebelde, uma posição de contestação da ordem natural das coisas, da instituição das sociedades. E aqui, quando a gente está falando do punk, do Hope Punk, também é uma rebeldia, mas também é uma luta, mas no caso aqui é uma luta contra o desespero, é uma recusa da aceitação das coisas como elas são, tá? Ou seja, é uma outra perspectiva, uma perspectiva mais positiva. Nesse caso, o Hope Punk se conecta muito, inclusive, com outra expressão punk, que tem muita força também no Brasil. O Brasil é um dos grandes promotores, que é o Solar Punk. Por essas possibilidades, o Hope Punk acabou também, assim como o afrofuturismo, se tornando uma estética, ultrapassando os limites da literatura e abarcando a música, o cinema e outras artes. Séries de TV, por exemplo, que são vinculadas ao Hope Punk, a gente pode situar aqui o Sense8 e também o Orphan Black.
Na literatura, a gente pode citar obras ainda do final do século XX, como, por exemplo, uma dos anos 80, que é O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Esse ponto é muito interessante, porque o que a gente está falando aqui é de uma distopia que, como eu já falei aqui no canal em vídeos anteriores, é uma distopia que se recusa a seguir o padrão das distopias clássicas, como, por exemplo, o Nós, do Zamiatti, como O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e também o 1984, do George Orwell, né? No caso, quando a Aia está mais alinhada até mesmo com o que a gente pode ver no Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Mas nesse caso aqui, ainda mais pelo contexto dos anos 80, do contexto do Ronald Reagan na América, de Margaret Thatcher na Inglaterra, o que a gente vai ver aqui no Quando a Aia é uma postura da protagonista. Isso, inclusive, é um ponto que chama a atenção, porque quando a obra foi lançada, alguns teóricos, alguns críticos e críticas da literatura de distopia apontaram como o Fred, ou The Fred, depende da tradução, tinha de fato uma postura passiva, uma postura até mesmo covarde, enquanto protagonista. Mas, na verdade, isso até é uma coisa que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, já que o Quando a Aia foi um dos livros que eu analisei, é de que o que a gente tem aí é a construção de uma heroína que sobrevive. É uma heroína que se opõe ao sistema e de forma efetiva, visto que ela sobrevive ao próprio sistema, né, os relatos dela, ela sobrevive como? Escrevendo, mantendo a sua memória. Então é essa força que faz com que o ato da sobrevivência e principalmente também da manutenção das suas memórias é que torna a Alfred, sim, uma heroína poderosa. Por isso que até mesmo Quando a Aia é também considerado como uma distopia pós-moderna, né? Usando até os termos de outro crítico como Tom Moylan. No sentido também, outra distopia que vai se conectar muito com o Hope Punk, e que eu também analisei no mestrado em combinação com Quando a Aia, é a Parábola do Semeador, da Octavia Butler, que seria originalmente uma trilogia, mas acabou sendo apenas uma duologia, foi seguida pela Parábola dos Talentos, iria ter mais uma, a Parábola do Trickster, mas infelizmente a Butler veio a falecer. Então, a Parábola do Semeador, a gente vai ver uma proposta de uma nova visão da sociedade, uma que escapa dos maniqueísmos da fé cristã. Isso é bem marcado aqui pela protagonista, a Laura Olamina, que o pai dela é pastor e tudo mais, mas ela propõe uma nova forma de encarar a religião, uma forma que congrega as diferenças, uma forma que renova a esperança. Deus é mudança, essa é a mensagem aqui, e ela faz isso criando uma comunidade de várias identidades, de várias histórias. Bela história, fica a dica, Parábola do Semeador, que assim como Quando a Aia, tem tradução no Brasil, beleza? E no caso da literatura fantástica brasileira, tem Hope Punk? Tem, é nova. Obra nova está aqui da dona Carol Chiovato, que já tinha despontado aí na literatura fantástica brasileira com Porém Bruxa, e aqui ela envereda pelo caminho da ficção científica com Senciente nível 5. No caso, não li a obra ainda, está na lista de leituras. E por que eu estou falando que é Hope Punk? Porque aqui no Pós-Fácil, a gente tem o Pós-Fácil da também pesquisadora, a mestre de ficção científica, a Cláudia Fusco, que ela identifica na obra da Carol Chiovato também essa filiação com o Hope Punk, no caso, abarcando as questões que eu falei, né? Essa agência do coletivo, essa esperança da atuação do indivíduo para a mudança da sociedade. Então fica a dica também, Senciente nível 5, da Carol Chiovato. Vou deixar o link aqui também, caso você queira adquirir essa obra, mais uma bela obra da Avec Editora, beleza? E eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um artigo do site Vox, de onde eu tirei boa parte das informações para montar esse vídeo, assim como também um outro artigo do escritor Alex Silva, que também usa do artigo da Vox para criar o seu post. E aí, caso você não queira ler no original em inglês, você lê na versão traduzida, no texto adaptado do Alex Silva, beleza? E quais são os outros exemplos, além dos que eu citei de série de TV, de literatura estrangeira, de literatura
também nacional, você identifica como Hope Punk. E lembrando que se você quer escrever Hope Punk, Steampunk, Dieselpunk, Stone Punk, Clock Punk, Biopunk, Whatever Punk, lembre-se do Como Criar Histórias que Vendem, do canal Fantástico Cursos, onde você pode não apenas desenvolver os seus contos de romances, mas também você vai aprender a como divulgar com eficiência e sem se tornar escravo das redes sociais, como você aprende a divulgar suas obras, seus contos, romances e serviços, beleza? Conheça a proposta do Como Criar Histórias que Vendem aqui embaixo também na descrição do vídeo. Obrigado pela sua presença, vejo você no próximo vídeo, até lá!